Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, o professor Rodrigo Barros, no meu canal Professor Explica. Eu sei, faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no meu canal, né? Passei aí por umas reformulações, né? Tive aí alguns problemas de saúde, né? Coisas que às vezes acontecem, né? Mas estou voltando com um vídeo novo aqui, né? Mas antes de mais nada, deixa logo tua curtida aí no vídeo, né? Se você gostou que o professor aqui voltou para mais conteúdos relacionados à história ou então a qualquer outra ciências humanas, então dá aquela força, né? Já dá aquela curtidinha, dá aquele like, compartilha, manda esse vídeo para alguém aí, o professor voltou, tal, né, com vídeo novo aí no canal, o professor explica, né? Então dá aquela força aí para ver se esse canal dá uma crescida, né, e alcança mais gente e traz mais conhecimento, assim, dessa forma descontraída que eu tento passar aí para vocês, certo? Beleza? OK? Valeu então. Então, pessoal, é o seguinte, é claro, depois de muito tempo sem gravar, vou gravar aqui, trouxe um tema interessante para a gente tratar aqui hoje, que é falar sobre pré-história. Só que é o seguinte, não é falar sobre o período da pré-história, né? Mas sim falar sobre essa questão do nome, pré-história. É tanto que o título está lá escrito, né? Pré-história ou período ágrafo, né? Como um questionamento. Porque existem alguns debates sobre isso. A gente sabe muito bem que a pré-história é um período da história do ser humano, né? Segundo a teoria da evolução, eu deixo bem claro isso, né? Porque aí você tem que entender que é segundo a teoria da evolução, segundo o evolucionismo. Então, o criacionismo não entra muito nessa história aí da questão desses períodos centenários, milenares ou até de milhões de anos que a pré-história tenta apresentar. A pré-história, ela vai ali de mais ou menos 2 milhões de anos antes de Cristo, aí pega aí o período paleolítico, neolítico, idade dos metais, todos com seu tempinho todo regradinho, bem dividido, que a gente aprende na escola. Só que é o seguinte, o que é curioso observar é justamente o significado do nome, pré-história, porque é o seguinte, eu estou aqui com o meu computador do lado, né, para dar aquela apoiada aí no conteúdo, né? Então vamos aqui. Primeira coisa, a gente tem que entender de onde é que veio esse significado pré-história. Seguinte, quando os primeiros historiadores surgiram no século XIX, quando transformaram a história em ciência para pesquisar o homem no tempo, né? O homem como personagem principal no tempo, no espaço e coisa do tipo, os primeiros historiadores, eles criaram uma regra. E essa regra era o seguinte, que história só era aquilo que poderia ser comprovada, história do homem no caso, comprovada com um documento escrito. Então, se só podia ser comprovado com um documento escrito, o homem teria que ter iniciado a escrita, criado uma escrita, para poder começar a escrever esses documentos. E a gente sabe muito bem que a escrita do homem, a escrita, né, a invenção da escrita, surgiu na história da humanidade há mais ou menos 4.000, 4.500, 5.000 anos antes de Cristo. Depende muito da interpretação do historiador ou do pesquisador, né, do arqueólogo ali, sobre para delimitar, né, determinar mais ou menos onde é que começou a escrita. Então, o que é a partir de 4.000 antes de Cristo, a partir de então, né, até chegar na nossa história, seria a história em si, né? Por quê? Porque o homem tinha escrito, então existe registro escrito. Aquilo que veio antes, porque eles sabiam que existia restos de fósseis, vestígios humanos, então tudo aquilo que foi antes da invenção da escrita seria denominado, como foi denominado, de pré-história. Então, a história só era considerada a partir da invenção da escrita. Só que aí, a pré-história era justamente o período em que o ser humano não tinha escrita. Então ficou um termo assim, digamos assim, um tanto quanto preconceituoso, né? Quer dizer que o homem não tinha escrita, então não é história, é a pré-história, é antes da história. A história só é a partir do homem inventando escrita. Porque é o seguinte, pessoal, a gente sabe muito bem
que mesmo quando o homem não tinha escrita, né, escrever da forma que fosse, e a escrita foi criada justamente na Mesopotâmia, ali com os sumérios, da escrita cuneiforme, a gente sabia que a gente sabe, né, que o homem ele se comunicava, né, ele falava, tinha as pinturas rupestres, é inegável, elas existem, tinha as lendas, os mitos, os cânticos, as histórias orais, né? Então o homem tinha comunicação, mesmo não tendo escrita. Então é errado achar que o homem não tinha história, não se relacionava pelo fato de não ter aquele código de símbolos e letras que determinam palavras, sons, ou frases, ou ideias e tudo mais. O homem tinha comunicação, existia uma relação, o homem interagia, né? Os homens interagiam uns com os outros, então havia escrita. Então, pessoal, é a partir desse pensamento que a gente começa a questionar esse termo pré-história. Só que ainda hoje a gente utiliza, né? Quando a gente vai falar, período antes da escrita, período paleolítico, neolítico, idade dos metais, aquela coisa toda, a gente chama o quê? Pré-história. Então, é um período de tempo. A pré-história hoje é um grande período de tempo, que vai mais ou menos ali a 2 milhões de anos antes de Cristo, até 4.000 anos antes de Cristo, segundo a teoria da evolução. Eu faço questão sempre de dizer isso, certo? Porque quem é criacionista, né, a ideia é totalmente diferente. Mas tem outro vídeo, né, falando sobre o criacionismo, né, científico no nosso canal, né? Depois procura aí, dá uma assistida, né, faz um comentário e tudo mais. Então, e o outro termo, né, que é período ágrafo? O que seria isso? O período ágrafo, ele corresponde também à falta de escrita, né? Então é um período da história de uma civilização, de um povo, em que também não havia escrita. Só que tem uma diferença. A pré-história é um período gigantesco da história da humanidade. Pré-história. O período ágrafo, ele já é focado numa coisa mais específica, num povo específico, em um determinado momento específico, em uma localidade específica. Deixa eu fazer vocês compreenderem. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, onde é hoje o Brasil, os indígenas que estavam aqui, eles não tinham escrita, certo? Eles se comunicavam, tinham os cânticos, tinha a fala, tinha palavras, tinha todo um vocabulário e tal, mas eles não tinham escrita. Só que a época que os portugueses chegaram aqui, que foi a partir do século XVI, né, finalzinho do século XV para o XVI, é considerado a idade moderna, não é pré-história. Porque esse termo pré-histórico, né, o termo pré-história, ele é eurocêntrico, ele é a partir da ideia da Europa. Então, na Europa já se vivia a idade moderna. Então, os indígenas daqui, eles não estavam numa pré-história, porque eles não tinham escrita, mas eles estavam já na época moderna, a partir da ideia e da referência dos portugueses europeus. Então, qual era o momento que eles estavam? Justamente no momento deles, que era o período ágrafo deles. Período ágrafo, essa palavra ágrafo, eu não expliquei anteriormente, mas vou explicar agora, ele significa, né, sem escrita. Ágrafo, a letra A, prefixo de negação, grafo, grafia, escrita. Sem escrita, tá bom? Então, período sem escrita. Que era o caso dos indígenas aqui. Eles não tinham escrita, mas eles não viviam a pré-história. Porque a pré-história é uma coisa mais abrangente, né? Corresponde à história da humanidade. Mas eles estavam num período ágrafo. Então, tanto um contra o outro, né? No caso pré-história, o período ágrafo, eles correspondem a um período da história de civilizações que não existia escrita. Só que, assim, o debate é muito amplo, né? Porque, como eu falei, isso dá uma ideia de preconceito, né? Cria-se um preconceito. Quer dizer que eles não escreviam, então eles não se comunicavam, então eles não tinham história, então eles eram inferiores, né? Se cria essas mentalidades que são erradas. Não é só porque o povo não tinha escrita, não tinha os códigos, as letrinhas, aquilo que a gente usa, né? Um monte de livro aqui que tem aqui do meu lado, ó. Tá tudo escritozinho. Não é só porque eles não tinham isso que eles eram povos inferiores, ou que eles eram povos que não tinham cultura, que eram povos que não tinham, digamos assim, relações sociais, que não tinham comunicação,
que não tinham religião, crença, coisa do tipo. Não. O fato de não terem escritas não quer dizer isso. Pelo contrário, eles tinham sim e muito bem organizados. Todos os povos que foram, digamos assim, conhecidos após o período dito pré-história da humanidade, a partir da ideia da Europa, eles eram muito bem resolvidos em seus costumes e suas culturas, né? O problema é que a Europa, ao conhecê-los, viu eles de uma forma muito preconceituosa, de achar que eles eram povos inferiores, que deviam ser submissos, escravizados. A gente vai falar sobre essas coisas em vídeos futuros, né? Então o debate é muito grande. Então, em suma, pessoal, como é que eu faço para resumir tudo isso aqui que eu falei? Pré-história, esse termo foi criado para delimitar um período da história em que o homem não tinha escrita. Período ágrafo, ele também corresponde a um período da história em que um determinado povo não tinha escrita, mas um não corresponde ao outro. Muitas vezes se confunde achando que é a mesma coisa, mas não é. Pré-história é um período grande da história da humanidade. No caso, a pré-história. O período ágrafo é um momento histórico de um determinado povo em que esse povo não tinha escrita, mas não se relaciona necessariamente com o período da pré-história, porque várias civilizações que existem pelo mundo tiveram períodos que não tinham escrita, tiveram o seu período ágrafo, que não necessariamente correspondeu, né, em questão temporal, ao período da pré-história que a gente aprende, né, no livro de história e tudo mais. Certo, pessoal? Então, fica bem esclarecido a respeito dessas palavras, o que elas significam e a sua diferença e a importância. Professor, mas e aí, como é que a gente pode chamar? A gente chama de quê? Esse período da pré-história, já que não é pode ser isso, tem preconceito e tudo mais? Não. O termo pré-história ele é utilizado pela história. A gente aprende da mesma forma, pré-história, né? Mas a gente tem que saber que é uma história, o período da história, em que o ser humano ele vivia muito bem, se relacionava muito bem com seus iguais, mas não tinha escrita. Mas a gente pode continuar chamando de pré-história. Tá certo, pessoal? Não tem problema nenhum, não. É importante a gente saber, ter a consciência do período. Conhecendo ele, a gente não cria preconceitos. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado muito bem entendido, né, esse assuntozinho, essa palavra. Vou tentar voltar aí com mais vídeos, mais interação aqui no canal, para a gente sempre estar falando aí sobre conteúdos de história. Então, o que eu peço para vocês no finalzinho desse vídeo? Deixa a curtida, né, pessoal? Deixa a curtida, deixa seu like aí no vídeo, compartilha com alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral aqui pro professor que está iniciando aqui o projeto no YouTube, né? Deixa um comentário, deixa um comentário, né, de um tema que você tem interesse que eu trate aqui, né? E que a gente vai dialogar, a gente grava aí, né? Ou então me siga nas redes sociais, né? Busca lá meu Instagram, Professor Rodrigo Barros, e me segue também. Tá beleza, pessoal? Então, forte abraço. Tô de volta, hein? Tô de volta e vai vir mais vídeos. Valeu, tchau!